E aí galera, tudo bem? Mais uma diquinha para vocês aqui, para os principais vestibulares, Enem, a prova do UFT. O nosso tema de hoje é justamente as cruzadas. As cruzadas está inserida em um contexto histórico chamado de Idade Média. Para ser mais preciso, um período chamado de Baixa Idade Média, que ela pega mais ou menos ali entre o século XI ao século XV. Pedrão, o que foram as cruzadas? Preste atenção. As cruzadas, galera, são expedições religiosas. Quando eu faço expedições religiosas, vai ter a participação do clero, e militares, que nós temos a participação da nobreza, que ocorreu entre o século XI e o século XIII, olha a ideia da Baixa Idade Média. E essas expedições religiosas, militares, do século XI ao século XIII, se dirigia contra aqueles considerados inimigos da cristandade. Nesse contexto, quem são os inimigos da cristandade? São justamente os muçulmanos. Professor, por que os muçulmanos, Pedrão? Porque no ano de 1076, a Terra Santa, a cidade de Jerusalém, ela é saqueada, ela é conquistada pelos muçulmanos da tribo Seljusta. A partir desse episódio, do século XI, de 1076, os cristãos vão perder o controle sobre a Terra Santa. Lembrando que Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões monoteístas, tanto para o judaísmo, tanto para o cristianismo e tanto para o islamismo. Para os cristãos, que em questão aqui, lá em Jerusalém tem os locais sagrados, que é justamente o Santo Sepulcro. E quando os muçulmanos conquistaram a cidade de Jerusalém, eles proibiram que os cristãos fizessem as suas peregrinações, fizessem as suas visitas à cidade de Jerusalém. Porém, é importante que vocês entendam que Jerusalém não é apenas um símbolo religioso. Jerusalém também é uma cidade, para esse contexto, economicamente importante. Jerusalém ficava entre rotas comerciais, ou seja, conquistar Jerusalém, dominar Jerusalém, não era apenas dominar locais sagrados, também era controlar rotas de comércio. Por isso que entre o século XI e o século XIII, nós vamos ter uma série de expedições com o objetivo de retomar essa cidade da posse dos muçulmanos. Olha só, quando a gente fala em cruzadas, a palavra cruzadas vem do prefixo cruz. A cruz nada mais, pessoal, nada menos que é um símbolo do cristianismo. Porém, pessoal, essas cruzadas também eram chamadas de guerra santa, uma guerra dos cristãos, da cristandade ocidental para combater os infiéis muçulmanos. Beleza, pessoal? Essas cruzadas vão ter início em 1095. Pedrão, mas Jerusalém foi conquistada em 1076. Sim, porém as cruzadas oficialmente só vão ocorrer em 1095 com o concílio de Clermont. Um concílio, que seria um concílio? Era uma reunião da cristandade convocado pelo Papa Urbano II. Mais na frente eu vou falar um pouquinho desse concílio que vai marcar o início, o pontapé inicial do movimento cruzadista. Preste atenção aqui. Para a gente falar nas cruzadas, é importante que vocês entendam aqui qual a principal motivação. A motivação inicial das cruzadas era a luta por reconquistar qual cidade? Jerusalém, do domínio de quem, pessoal? Dos muçulmanos. E de certa forma, nesse contexto aqui, a Igreja Católica, ela vai utilizar todo o seu poder, vai utilizar toda a sua influência para induzir e para conduzir e para sensibilizar toda a cristandade ocidental a se armar ou a partir em expedições em direção ao Oriente. A gente coloquei lá no início que as cruzadas eram expedições religiosas e militares. Falei do clero e da nobreza. Mas não vamos imaginar que apenas religiosos, que apenas nobres participaram das cruzadas. Essas cruzadas vão envolver, pessoal, toda a cristandade. Mulheres, crianças, camponeses, desvalidos, partiram, pessoal, em Jerusalém com objetivos diversos. Estão entendendo a relação? No ano 1095, o concílio de Clermont, convocado pelo Papa Urbano II, é ele que convoca os cristãos para realizar essa campanha militar. Então as cruzadas, pessoal, têm início oficialmente quando a Igreja Católica, liderada pelo Papa Urbano II, convoca a população através de um concílio. E nesse concílio o Papa prometia a remissão dos pecados,
a salvação eterna para todos aqueles que padecessem tanto a caminho ou combatendo os muçulmanos. E no mesmo concílio, o argumento do Papa, ele falava que as cruzadas eram um empreendimento, né? Que essas terras no Oriente jorravam leite e mel. Olha só, além de oferecer a salvação, a igreja também oferece uma recompensa material. Então as cruzadas, pessoal, eram um movimento dos cristãos, né? Tanto militar quanto religioso, para retomar e reconquistar Jerusalém. Não esqueça, Jerusalém, além de um sentido religioso, também tem um poder e um sentido econômico. Pedrão, né, quais de certa forma eram os principais objetivos das cruzadas? Como eu falei para vocês, os objetivos são diversos. Vou dar um exemplo. Era defender a honra de Cristo, seria um sentido aqui religioso, libertar Jerusalém. Nós temos, claro, o interesse da igreja. Por que a igreja católica vai se empenhar nas cruzadas? Preste atenção. Para eu entender toda a motivação da igreja, eu preciso voltar lá atrás, no ano 1054. O que aconteceu em 1054? Nós temos ali o cisma do Oriente. Pedrão, que foi o cisma do Oriente? Foi a divisão da cristandade em duas. Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega. Pedrão, beleza, eu entendi o que foi o cisma, mas qual é o interesse da Igreja Católica em acabar com o cisma? Preste atenção, lembra que o Império Bizantino, ela vai formar uma nova igreja cristã sem a influência do Papa de Roma. E aí esse mesmo Império Bizantino, ele começa nesse cenário, a partir do século XI, a entrar em um certo colapso. E quem futuramente vai conquistar o Império Bizantino são os muçulmanos, vão ser os turcos. Então muitos imperadores bizantinos chegaram a fazer aliança com a Igreja Católica, chegaram a fazer aliança com o Papa, falando assim, ó Papa, se vocês nos ajudarem a combater os muçulmanos, a expulsar os muçulmanos para longe das nossas terras, vamos prometer, né, reunificar a igreja. Ou seja, muitos imperadores bizantinos também fizeram aliança com a igreja, pedindo o apoio do Papa, né, para combater os muçulmanos. E qual era a recompensa da igreja? A igreja católica iria colocar fim ao cisma. Que seria colocar o fim ao cisma no Oriente? Né? A igreja voltaria a ter influência no Império Bizantino e a igreja iria expandir a cristandade em direção oriental. Então as cruzadas, pessoal, ela tem, claro, uma motivação religiosa, ela tem motivação econômica, ou seja, busca por novas terras, em especial dessa nobreza feudal. Lembra que no feudalismo prevalecia a ideia do direito de primogenitura, apenas o filho mais velho do senhor feudal herdava as terras, os outros filhos se tornavam cavaleiros, e muitos vão ver nessas cruzadas uma oportunidade de ter terra. Nesse contexto também vai estar surgindo um novo grupo social chamado de burguesia, que vão ver nas cruzadas uma possibilidade de desenvolver relações comerciais com o Oriente, né, pessoal? Tem uma questão social, porque a partir do século XI, nesse contexto da Baixa Idade Média, nós temos aqui um crescimento demográfico, e seja da população serva, seja da população de nobres, não vai ter terra para todo mundo. Ou seja, muitas pessoas, né, vão ver nas cruzadas uma oportunidade de riqueza. Ou seja, os interesses, o objetivo das cruzadas são objetivos o quê? Difusos, seja ele religioso, seja econômico, seja sociais ou seja político. Pessoal, foram quantas cruzadas ao longo da história? Foram 8 cruzadas, 8 cruzadas oficiais e 2 exoficiais. Porém, né, paralelo às cruzadas, foram surgindo algumas ordens. As ordens mais famosas aqui seriam as ordens dos templários, seriam os cavaleiros templários, eram justamente os cavaleiros para proteger os templos e proteger os peregrinos que iam para Jerusalém. Mais tarde, esses templários aqui, pessoal, eles passaram a participar das batalhas e construir uma rede de ajuda financeira tanto aos reis, aos senhores, aos peregrinos, tanto que a ordem dos templários vai carregar uma mística, vai carregar alguns mistérios. Alguns dizem, né, pessoal, que a própria maçonaria surge aqui da ordem dos templários. Eu particularmente discordo, apesar de você ter um grão-mestre chamado, né, o Demolay, né, aqui, né, a ordem da maçonaria, ela tem uma origem com as corporações de ofício, mas vai ficar um tema para uma outra aula. E uma outra ordem que surge é justamente a ordem dos hospitalários. Quando a gente fala dos hospitalários, pessoal, eram o quê? Monges. Eram, de certa forma, para dar apoio. Eram criar, de certa forma, hospitais em apoio aos peregrinos, em apoio às pessoas que iam para Jerusalém com o objetivo de combater os muçulmanos, tá?
Olha só, e como eu falei para vocês, né? Olha o caminho aqui, de certa forma, das cruzadas, pessoal. Era sair aqui, ó, da Europa, era um movimento que sai da Europa, da cristandade ocidental, a partir da convocação do Papa no Concílio de Clemos, e o objetivo deles era chegar aonde? No Oriente. Porém, quais eram os caminhos que levavam ao Oriente? Tinha uma rota terrestre passando por Constantinopla, e a rota talvez mais curta era chegando na Península Itálica, e aqui por meio que da navegação, né, chegar até o Oriente. Vocês estão entendendo? Olha só, foram quantas cruzadas? Falei para vocês, foram 8. Porém, antes das cruzadas começar, lembra, cruzada ela começa só depois do Concílio de Clemente, tá? Mas antes dela começar, tem uma cruzada extraoficial, que é chamada ou de cruzada popular ou cruzada dos mendigos. A data aqui está errada, não é 1096. Em 1076, pessoal, logo após a conquista de Jerusalém dos muçulmanos, um homem chamado Pedro, o Eremita, ele vai reunir um bando de desvalidos na Europa com o objetivo de ir para Jerusalém e reconquistar a Terra Santa. Pessoal, né, você já pode imaginar o resultado. Né? Essa cruzada dos mendigos, ela vai ser totalmente o quê? Dizimada. Preste atenção. A primeira cruzada, aí sim, uma cruzada oficial, ela inicia em 1096. Olha só, em 1095, não precisa saber data, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aqui a linha histórica, 1095, Concílio de Clemente, 1096, aí nós temos a primeira cruzada, que foi chamada cruzada o quê? Dos nobres, ou a cruzada dos barões. De todas as cruzadas, foi a única que deu o quê? O sucesso. Foi a única que conseguiu reconquistar Jerusalém. Então a primeira cruzada, ela consegue reconquistar a cidade de Jerusalém. A segunda cruzada, ela já tem uma característica diferente. O objetivo da segunda cruzada não era reconquistar, e sim proteger a cidade de Jerusalém. Tanto que a segunda cruzada, ela foi tema de filme. Tem um filme, pessoal, chamado Cruzadas, muito interessante. Fica a dica aí para vocês conhecer um pouquinho da história da segunda cruzada. Então essa segunda cruzada, o objetivo dela era proteger, porém ela acaba fracassando. É aqui que os muçulmanos conseguem reconquistar Jerusalém, liderado pelo grande sheik Saladino, que invade Jerusalém com quase 250 mil homens. A terceira cruzada é uma cruzada importante, é chamada Cruzada dos Reis. Tá? Por que Cruzada dos Reis? Porque ela vai reunir o rei da França, Felipe Augusto, o rei do Sacro Império Romano-Germânico, o Frederico Barba Ruiva, e o rei da Inglaterra, o Ricardo Coração de Leão. Então essa terceira cruzada foi chamada de Cruzada dos Reis. Tentaram reconquistar Jerusalém do poder do Saladino. Lembra, o Saladino reconquista Jerusalém lá no movimento conhecido como Segunda Cruzada. Essa cruzada, pessoal, ela fracassa, mas ela traz alguns pontos importantes. Quais são os pontos importantes? Acordo entre o rei Ricardo, né, Coração de Leão da Inglaterra, e o Saladino. Qual foi esses acordos? De manter as conquistas cristãs e de manter o acesso dos cristãos, né, ao Santo Sepulcro, a Jerusalém. Apesar dessa cruzada aqui não ter dado certo, ela estabeleceu o quê? Acordos entre muçulmanos e cristãos. E aí, pessoal, uma outra cruzada também muito comum de aparecer é a quarta cruzada. Lembra? Qual o objetivo das cruzadas? Partir para Jerusalém. A quarta cruzada, de todas, foi a única que não foi para Jerusalém. Ela é chamada de cruzada comercial, porque ela foi motivada pela cobiça e não pela fé, né? Ou seja, essa cruzada, como que seria essa ideia? Os nobres, né, pessoal, os cruzados chegaram até na Itália, na região de Veneza, e ali pediram ajuda ao prefeito de Veneza para levá-los até a Terra Santa. Porém, o prefeito de Veneza conseguiu desviar o custo dessa cruzada. Em vez de levar os cruzados até Jerusalém, ele fez uma contraproposta. Ofereceu riqueza, ofereceu recompensa, se os cruzados ajudassem os venezianos a reconquistar pontos estratégicos no Mediterrâneo. E essa quarta cruzada, pessoal, esses cruzados, em vez de ir para Jerusalém, desviado por Veneza, atacaram tanto a cidade de Constantinopla quanto a cidade de Zara. Olha só, então essa quarta cruzada era o que, pessoal? Cristão combatendo o que? Cristão. Essa quarta cruzada era chamada de cruzada o que? Né, da cobiça, ou uma cruzada comercial. E é a partir dessa quarta cruzada que nós temos uma reabertura comercial do Mediterrâneo, e aí os italianos passam a dominar esse rico comércio. Tanto que logo após a quarta cruzada, pessoal, vai ter uma outra cruzada que a gente chama de extraoficial, que foram as cruzadas das crianças. Por quê? Né? Como a quarta cruzada ela foi
uma imoralidade por parte dos cristãos, porque os cristãos se corromperam, em vez de atacar Jerusalém, atacaram cidades cristãs lá no Império Bizantino, mostrando o interesse comercial, de riqueza dos homens que participavam desse empreendimento. Um homem lá na França, um padre, na verdade, chamado Estevão, ele dizia que apenas os puros de coração poderiam recuperar o reino de Deus. Então, logo após a Quarta Cruzada, vai ter a Cruzada das Crianças, aonde de 30 a 50 mil crianças são levadas, né, para Jerusalém para tentar reconquistar a Terra Santa. Pessoal, você já imagina também o resultado dessa Cruzada das Crianças. Muitas crianças foram o quê? Exterminadas, foram assassinadas, foram violentadas e escravizadas. De uma maneira geral, essas cruzadas, pessoal, elas representaram um grande fracasso militar. Mas preste atenção, todas as cruzadas fracassaram? Não. Só fracassa, né? Todas fracassaram? Não. Só a primeira cruzada que ela tem o seu objetivo realizado, que é conquistar Jerusalém. Mas de uma maneira geral, após as 8 cruzadas, foi um fracasso geral. Por quê? Por que foi um fracasso? Porque eles não conseguiram, ao longo desses 200 anos, retomar a cidade de Jerusalém. Estão entendendo a relação? Quais são as consequências das cruzadas? Ela vai marcar a crise do sistema feudal, com o enfraquecimento da nobreza, tá, pessoal? Né? Vai marcar o despovoamento das terras do norte da Europa, porque lembra? O crescimento demográfico, muitas pessoas partiram em direção ao Oriente, criação de rotas comerciais pelo Mediterrâneo, nós temos uma reabertura comercial do Mediterrâneo, e aí produtos do Oriente, como seda, porcelana, especiarias, passaram a ser difundidos no Ocidente. O revigoramento do comércio entre Oriente e Ocidente, nós temos aqui o renascimento comercial, renascimento urbano, valores da cultura oriental sendo difundidos no Ocidente, tá, pessoal? Estabelecimento de contatos culturais entre Europa e Oriente, e as cruzadas, pessoal, elas vão contribuir para o enriquecimento da burguesia e de uma maneira gradativa o enfraquecimento do sistema feudal. Beleza, galera? Fica essa diquinha para vocês aí, tamo junto.